Isolado, rejeitado e temido, nosso protagonista carregava não apenas o fardo de um dom incompreendido. Hoje, você vai conhecer a história de uma maldição e do silêncio que pode ser mais mortal que qualquer grito. Bem-vindo ao conto, Herança Maldita. Deixe seu like, seu comentário, ajude o canal a crescer e atingir mais amantes de boas histórias nacionais. E agora, roda a vinheta. Herança maldita. À medida que Arão crescia, também crescia o pavor no íntimo de seus pais. Aos poucos ele deixou a pequena comunidade rural no interior do Brasil, bem no meio do sertão nordestino, para ser cuidado por sua avó, que buscou ajuda nos mais remotos lugares, igrejas, centros espíritas e terreiros. Onde pudesse haver ajuda, Dona Juliana ia à busca. A infância de Arão havia sido bem difícil. Poucos amigos, pois muitos tinham medo do menino que enxergava demônios. Era assim que ele era chamado na pequena comunidade rural onde vivia isolado. Não tinha amigos, nenhuma criança queria, ou podia, brincar com ele. Às vezes em sua inocência, afinal, as crianças podem ser bem perversas, era duramente discriminado e julgado, quando insistia em brincar com eles. Seus pais sofriam junto a ele, sendo obrigados a tomar a mais dura decisão de suas vidas. Ele seria enviado à cidade grande, onde não passaria de mais um rosto no meio da multidão. Seguiria para ser criado por sua avó paterna, que orava fervorosamente por ele, e buscava entender o que acontecia. Isso não resolveu o seu problema, apenas adiou as consequências e Arão cresceu afastado de seus pais, sozinho e recluso. Quando batia a saudade de casa, ele regressava, e os problemas retornavam, mas aos poucos, o choro de criança se tornara silêncio. O diferente se tornou sua rotina, e aquilo que o assustava, passou a ser ignorado. Naquela tarde, Arão pegou uma suculenta maçã e foi caminhar. Eram férias escolares e ele regressara ao lar depois de muitos anos. Não se importava mais com os espíritos que o rondavam, fingia não ver as almas perturbadas que vagavam em torno dele, elas não sabiam que ele era diferente, e com isso também o ignoravam. Seguindo pela trilha entre as oiticicas, ele se recordou dos garotos que brincavam em meio ao capim que crescia nas férias do meio de ano. Eles não estavam mais lá, agora as crianças que brincavam no mesmo campinho de barro, não sabiam quem ele era. Aos poucos seus passos solitários ganhavam companhia, e a garota de sapato vermelho estava lá outra vez, por algum motivo, somente ela sabia quem ele era, mas ele a tratava com indiferença, não chorava mais olhando seus olhos avermelhados e ensanguentados, nem se perturbava porque ela o seguia. Ela aparecia sempre no mesmo ponto, em frente à casa dela, de onde sua mãe o insultava. "O que você está olhando, seu anormal? Saia daqui!" Ela era sempre rude, só porque certa vez, o menino havia dito que enxergava sua filha que havia se afogado no rio. Aos poucos ele se acostumou com os mutilados, afogados, suicidas, sedentos por vingança, psicopatas, e todas as almas vagantes. Eles não tinham mais influência sobre Arão, que seguia ignorando os porquês. Durante algum tempo ele se questionou quanto à maneira que cada um havia morrido, e se perguntou o que desejavam dele, mas agora, não questionava mais. Ele caminhou até o leito do rio, seguido por Gabriela, a garota que havia se afogado. Por algum motivo ela era a única que tentava se comunicar, sempre pedia que a seguisse, mas ele ignorava, como se ela não existisse, e seguia sua vida. Gabriela não oferecia perigo. Sua mãe o esperava no velho fogão a lenha. Arão ajuda-a a acender o fogo que se apagava no final de tarde, e ela o enchia de beijos e afagos, tentando matar a saudade que a distância havia deixado. Chegou um novo padre na capelinha de São Bento, seu nome é José.
É um jovem rapaz de alma iluminada. Eu pedi que ele conversasse com você. Ela sorria, e Arão devolvia o gesto gentilmente, mesmo não estando feliz com a ideia. Na manhã seguinte, ele caminhou em direção à capela que ficava em meio ao caminho, não muito longe do sítio de sua família, apenas o suficiente para Arão cruzar uma propriedade onde uma grande manifestação de pessoas se concentrava. Ele conhecia os sinais de perigo, então não infringia sua regra, seguia, sem buscar resposta para o que acontecia. Ao mesmo tempo em que chegava à capela, uma caminhonete parava próximo a ele. De dentro do automóvel saiu o Sr. Mário Loyola, antigo morador da pequena comunidade de Quixabenha. O homem era um antigo amigo de seu pai, mas permanecia distante de sua casa, sempre demonstrando por Arão grande repulsa, desde que ele era só um menino. O agricultor carregava com ele algo que perturbou Arão. Havia uma criatura, algo que ele não conseguiu ignorar, era um homem adulto, sem roupas, com parte de sua cabeça deformada, pedaços mutilados, e apenas buracos na região ocular. Ele não possuía olhos. Tinha cabelos ralos, como se houvessem sido estaqueados com uma tesoura. Ele estava preso ao Sr. Mário por uma corrente, que ligava os pés um do outro. A criatura parecia se alimentar de alguma coisa, talvez da sombra negra que envolvia o Sr. Mário. Sedento por mais, esticava seus braços usufruindo de sua alma também perturbada. Assim como a criatura o olhava, o homem em pé diante dele, também o fitava com raiva. O que foi, esquisito? Voltou para perturbar gente de bem? Enquanto o homem falava, a criatura caminhava em direção a Arão que recuava assustado. O padre saiu da capela e, presenciando a cena, viu na face do rapaz um pavor sem tamanho. Arão? Eu estava esperando você. Não pensando duas vezes, ele seguiu em direção à capela, sendo acompanhado por seu Mário. Tudo bem, seu Mário. Eu pedi que o Arão viesse conversar comigo. Espere dentro da capela, meu filho, falo com você logo depois. Os dois entraram, e Arão não deixou de perceber que a criatura não conseguia entrar. O homem seguiu em direção à sacristia ao lado do padre, enquanto a corrente presa a ele se arrastava pelo meio da pequena capela, se alongando infinitamente, mas sempre presa a ele. A criatura observava. Fixamente observava, recluso e cabisbaixo. Não havia como não ouvir a conversa entre os dois. A capela era muito pequena e ficava no meio do nada, onde não havia poluição sonora, apenas os animais que pastavam esperando o próximo leilão da igreja. Eu quero que o padre vá à minha casa e benza o local. Eu irei. Como está Dona Maria? Ela vai ser levada pela ambulância. Ela enlouqueceu depois da morte do filho. Não é normal alguém agir como ela agiu. Ela matou cada uma das vacas do pasto a facadas, estrangulou e esfaqueou as galinhas, o cachorro e o cavalo. Nem os passarinhos do viveiro ficaram vivos. Minha casa está cheia de sangue de animal. Ela enlouqueceu, como o filho dela. Eu irei visitá-la no hospital. O Sr. Mário saiu olhando Arão com rancor. Entrou em sua caminhonete, e seguiu junto ao espírito perturbado que o acompanhava. Tudo bem, meu filho? Tudo, Padre José. Não poderei falar muito com você. Tenho que rezar uma novena para Dona Maria, ela precisa de paz. Sua mãe estiver comigo e me contou um pouco do seu caso. Eu quero te dar um conselho, meu filho. Às vezes o que parece uma maldição, não passa de um dom divino, só precisamos escutar o problema para que ele se resolva. O padre saiu após beijar a cabeça de Arão, que regressou para casa. No retorno, pelo caminho de terra, ele parou em frente à casa de seu Mário, onde uma ambulância estava parada. Arão temeu ser visto pela criatura e pelo homem que o assustava. Escondeu-se atrás de uma árvore e esperou até que o Sr. Mário subisse na ambulância e saísse seguido pelo espectro. As pessoas deixavam o local devagar, e em pouco tempo a pequena propriedade rural estava vazia. Arão sempre ignorava tudo à sua volta, mas algumas lembranças de seu passado não lhe deixavam ignorar aquilo. Entrou pela lateral da casa que dava acesso ao grande carnaubal,
onde enormes carnaúbas ainda cresciam. Caminhando lentamente pôde perceber a força do que atingira Dona Maria. Cada animal existente naquele lugar estava dilacerado. A mulher havia aberto cada um deles a facada, suas vísceras beanhavam a palha que se estendia em morros, por toda a extensão da propriedade. De longe, ele avistou a temida tapera de pau a pique, ela continuava erguida, e suas paredes ainda gritavam, e ao tocá-las, Arão pôde ouvir e ver a imagem do menino sozinho e sem roupas, que um dia, ele e outros garotos humilharam. Arão, naquele dia, apenas queria sentir-se aceito pelos outros, não pensou, apenas fez o que os outros faziam. Aquela lembrança doída e esquecida, agora retornava, advertindo momentos perturbados de sua infância. Tocando a parede falha, de onde ele enxergava a velha e suja rede que balançava com a brisa, ele pôde ver o passado diante dele. Os pelos de seu corpo se arrepiaram, ele sentia a dor do menino que chorava embaixo dos insultos, preso pelo pé a uma corrente, ao lado do velho pote de barro cheio de água e coberto pelo velho prato de ágata, onde uma caneca enferrujada descansava. Sentiu-se mal. Lembrou-se que também havia jogado pedras no garoto, chamado de maluco pelos mesmos garotos que também o humilhavam, que também o tratavam com intolerância. Abrindo a porta de madeira ele entrou. O cheiro era forte, as fezes se misturavam ao cheiro de urina e sangue. No chão as temíveis algemas repousavam sujas de um sangue ainda vivo. Ele a tocou e sentiu a agonia por trás do ferro. Agora não era mais a criança presa àquelas algemas, era o rapaz, ainda sem roupas, que chorava ao ouvir a porta sendo aberta. Ele implorava, pedia que não lhe machucassem, mas não era ouvido, era espancado por uma sombra que lhe arrancava o sangue e o jogava no quinto, abusando de suas carnes, e tornando a espancá-lo. Cada toque parecia um pedido de socorro. Lembrou-se do que o padre José havia lhe dito, desejou fugir, sair daquele lugar horrível onde um dia viu aquela criança gritando. O que faz aqui, menino maldito? Arão virou-se, soltando a corrente e regressando do passado. Olhou o homem em pé atrás dele. Era o Sr. Mário. Havia ódio e desprezo em seus olhos. A criatura que o acompanha vê-a lambia os dedos finos e sujos, como se aquilo fosse uma fonte maior de alimento. Arão não conseguiu sair. Ele foi arremessado por Mário na parede de madeira que rangeu, retornando ao passado, onde a garota encontrada afogada no rio também estava. Mário a insultava, a humilhava, assim como fazia com seu filho preso naquela corrente, e enquanto abusava da menina que chorava, a chamava de esquisita, de putinha do demônio. Foi você! Foi você que matou Gabriela! Gritou Arão, ante sua visão. Do que você está falando, seu esquisito? Ao olhar em volta da casa, Arão viu a garota que vagava como se esperasse alguma coisa. Ela nunca saia da sua casa ou do rio. Quando Mário pegou a pá no canto da tapera, e se preparou para bater em Arão, o espectro gritou tão alto que Arão ensurdeceu. Ele implorava que o pai não batesse nele, se jogando ao chão bem aos pés de Arão, que se afastou assustado, temendo ser morto. Mas Mário não o escutava, não percebia o espírito de seu filho aprisionado a ele, se alimentando de sua vida podre, de sua maldade, ganhando forças para sua vingança que havia começado na noite passada, quando possuiu sua mãe e estripou os animais que seu pai cuidava e alimentava, ao contrário dele, que passou sua infância abandonado naquela velha tapera no meio de um carnaubal, sedento por atenção e carinho. Ao bater em Arão com a pá, ele o prendeu nas correntes, nas mesmas correntes onde um dia seu filho fora amarrado e perderá sua juventude sob fortes castigos. Arão sentia a agonia do filho de Mário. Sua pele queimava, sua cabeça doía depois da pancada, mas não doía mais do que ver o espírito perturbado rasgando sua própria pele com suas unhas, cravando os dedos em suas costelas, como se buscasse na dor a ira que lhe faltava para reagir. Seu pai deveria ter feito com você o que eu aconselhei anos atrás. Mas não. Ele aguentou as mesmas humilhações que eu. Ficou conhecido como o pai do maluco que fala com mortos. Mas isso acabou. Eu só me arrependo de não ter dado um fim nele logo quando meu inferno começou.
O espírito se aproximou de Arão, olhando em seu rosto, sentindo seu cheiro, agachado diante dele, sem que seu pai pudesse vê-lo. Ele tentava olhar no fundo dos olhos de Arão. Havia tantos cortes e tantas mutilações no peito pálido, havia bitucas de cigarro e perfurações de faca, dedos dilacerados e os olhos dele não estavam lá. Restava apenas a cavidade craniana exposta, mas a criatura parecia sentir que Arão sofria por ele, por aquele destino traçado por seu pai. Isso o enfurecia, e insistentemente tentava tocá-lo. Antes que ele recuperasse o fôlego, depois da pancada, Mário o pegou pelo pescoço, e aí Arão também conseguiu ver o passado do garoto e todas as suas frustrações. Ele não era louco. Ele era como eu. Podia ouvir e ver aqueles que morreram e não completaram sua missão, mas seu filho não compreendia, e você se enfurecia por ser o pai de uma criança diferente, o trancou nesse lugar horrível onde ele era constantemente humilhado e enlouquecia pouco a pouco. Ele apertava mais ainda o pescoço de Arão que sufocava, mas não parava de falar. Você não sabe de nada, disse Mário apertando ainda mais o pescoço de Arão. Eu sei que você amava a mãe dele, e só por isso aceitaria que seu filho vivesse. Sabia que ela não ficaria com você depois que ele fosse levado dela. Sabia que o seguiria, te deixando para trás. Cale a boca, esquisito. Mário soltou e voltou-se para a porta que se abrirá com uma rajada de vento, enquanto o espírito perturbado seguia, como se juntasse o máximo de sua ira que se desprendia como a fumaça de um fogo aceso. Ao se virar, ele voltou a acertar a cabeça de Arão com a pá, fazendo o espírito se soltar bruscamente da corrente e tentar contê-lo. Por algum motivo o espírito de Gabriela entrava pela porta e caminhava em direção a Arão, que sentiu medo da menina. Ele nunca esteve tão perto dela. Seus olhos estavam manchados de sangue e lágrimas desciam por sua face. Ao se afastar, Arão tocou um objeto no chão, jogado sobre a palha de carnaúba que cobria o barro. Era uma correntinha com uma bailarina, supostamente de Gabriela. Ele pôde sentir o que havia acontecido naquele lugar. Os gritos de Gabriela enquanto Mário batia em sua face. Sentiu sua dor, sua angústia e seu medo. Mário olhou assustado a correntinha na mão de Arão, que sangrava muito pelos golpes recebidos, e sentiu como se tudo que ele houvesse escondido por tantos anos, agora o estivesse ameaçando. Você matou a Gabriela. Ela era como eu e seu filho. Também ouvi os mortos que pediam ajuda, mas ela era só uma menina e tentou ajudar seu filho que se afeiçoou a ela. Então você a pegou aqui, neste lugar, tentando romper as correntes que o prendiam, e se achou no direito de privar o mundo de outra aberração como seu filho. Você a estuprou, aqui, bem diante dele. Ele ouviu os gritos da amiga, a única que ele teve a vida toda, aquela com quem brincava e não o insultava por andar sem roupas e mordido de mosquitos. Ele sofreu muito quando você a machucou. O olhava com ódio. Por isso, aqui, naquele dia, você furou seus olhos para nunca mais poder te olhar daquela maneira. Ele enlouqueceu quando você a afogou naquele tanque cheio de água, a mesma água que você usava para matar a sede de seus animais. Animais esses que seu filho odiava por serem melhor cuidados do que ele. Você não sabe o que foi a minha vida esses anos todos. Eu amava a mãe dele, mas ela não tinha tempo para mim porque tinha que cuidar daquele anormal que chorava o tempo todo, que tinha medo de tudo. Mário falava em prantos, ninguém nunca havia falado daquela maneira com ele. Sentia ódio e necessidade de escutar. Sua raiva se misturava à obrigação de diminuir sua frustração, independente da dor que causasse em outra pessoa, sua necessidade era calar a sua própria dor. Você nunca amou ninguém além dela, nem mesmo você mesmo. E por ela não ter tempo para você, também a pus a vear dela contra sua vontade. Ela só desejava acalentar o filho que tinha medo, mas você não tentava entender, a arrastava para fora do quarto, deixando o menino sozinho com todos os espíritos que o rondavam e abusava da mãe dele embaixo de pâncadas, enquanto o filho sofria ouvindo os gritos da mãe que implorava para deixá-la cuidar de seu filho. Para poder ficar sozinho com sua esposa, você construiu esse lugar horrível onde confinou seu filho e o castigou por ser diferente, negando a ele uma vida inteira, vingando-se por ser apontado na rua.
Cale a boca! Eu não quero mais ouvir você! Ao desferir inúmeros chutes em Arão, o espírito do filho de Mário, o jovem André, que havia falecido meses atrás depois de sofrer por anos na mão do pai, correu em socorro de Arão, invadindo seu corpo e tomando sua vida. Ele segurou o pé de seu pai e com toda a sua fúria, aquela alimentada no ódio que saía da alma suja de seu genitor, o jogou contra as paredes de pau a pique, e parte do velho teto caiu sobre ele. Nunca mais toque em mim! E em mim alguém! Pela primeira vez, Mário viu o espectro por trás de Arão, a face de seu filho não mirava mais o chão, estava voltada para ele, cansada e alimentada por seu ódio e sua indiferença. Você está morto! Eu acabei com você! Acabei com meu sofrimento quando afundei sua cabeça com aquela pá. Arão havia sido possuído, sua mediunidade o permitia receber espíritos e escutá-los, mas Arão não sabia. Era a primeira vez que deixava seu dom falar. Por muitos anos você me fez mal, obrigava-me a ceder a seus desejos cebosos, abusava de mim. Eu era só uma criança, e você se vingava por não ter atenção e nem o amor que minha mãe tinha por mim. Ele levava as mãos à cabeça e dos olhos de Arão as lágrimas desciam, junto ao sangue quente que se misturava à palha seca. Você sempre foi um maldito! Dizia Mário, incrédulo com o que se passava bem à sua frente. Alguma coisa havia mudado naquele momento, porque Mário também pôde ver Gabriela, e ouvir seu choro. Descobrindo que ela nunca deixou André sozinho. Mesmo após a sua morte, depois de encontrada no rio e enterrada no cemitério por seus pais, que se culpavam por não a ter acompanhado à escola naquele dia, ela não deixava de acompanhar André. Gabriela era sua única companhia, e por anos a fio vagou entre o palheiro e sua casa, buscando ajuda e esperando cada novo período de férias, na esperança de que Arão a escutasse, mas ele não queria aceitar seu dom e a ignorava, até que aconteceu. E André se foi, se tornando mais uma alma vagante. Ela presenciou o momento em que o pai, munido de ira, adentrou o casebre. André estava na rede. Furar seus olhos foi a única coisa boa que seu pai lhe fez, o privou de ver além das paredes de barro, onde uma vida cheia de possibilidades lhe era negada. Privou-lhe de ver os muitos espíritos que vagavam, às vezes em comitivas no palheiro do lado de fora, sedentos de perdão, sofridos e angustiados. O espírito o pegou pelo pescoço, o arrastou para fora, lhe mostrando a visão de seu sítio, mostrando seu sofrimento por viver trancado e sozinho naquela tapera, no meio do nada. O corroeu com sua dor, o fez sentir sua agonia e sua tristeza, seu desejo negado, a falta que ele lhe fazia quando o deixava sozinho chorando naquela tapera aberta, onde os mosquitos o atormentavam, onde gritava dias a fio por atenção. O fez sentir a humilhação por trás das outras crianças que desviavam o caminho da escola para jogar pedras nele, para humilhá-lo, para machucá-lo, mostrando o exato momento em que ele conheceu Gabriela, a única pessoa que lhe deu um brinquedo em toda a sua vida. Era um pequeno carrinho de madeira, mas a alegria durou pouco, pois seu pai o encontrou agarrado ao presente, sem piedade, tomou-o dele naquele mesmo dia. Você sempre amou mais os animais do que a mim. Talvez porque você também fosse um animal. Me solte, eu sou seu pai. Você deve obediência a mim. Eu não devo mais nada a você. Você deve a mim, me deve uma infância, me deve o colo de minha mãe, me deve respeito e amor. A consciência de Arão estava em algum lugar dentro dele, protegida, como se o espírito de André o guardasse, o protegesse. Ao ser jogado contra a pilha de palha no meio do carnaval, onde os mosquitos se concentravam sobre o corpo de um cavalo, ele tentou correr, mas o espírito segurou pelo braço e o arrastou novamente para dentro da tapera, prendendo-o às correntes onde antes estava preso. Quando André se preparava para matá-lo com a pá que sempre usava para machucá-lo, algo aconteceu, e Arão se separou do espírito que caiu sem forças no chão sujo. Ao perceber que os dois haviam se separado, Mário usou as correntes e prendeu o pescoço de Arão, que ainda não conseguia se colocar em pé. Ele se debatia, sufocando, agarrado às correntes que lhe machucavam o pescoço, fazendo ferimentos horríveis que talvez nunca sarassem.
Você precisa dele, não é, André? Precisa do corpo dele. Sem ele você não pode fazer nada comigo. O espírito se contorcia e se arrastava em direção ao homem que asfixiava Arão em seus braços. Ele tentava usufruir da alma negra que envolvia seu genitor e lhe alimentava, tentando repor as forças que o impediam de se erguer. Gabriela sofria, não podia fazer nada, não sabia o que fazer, pois não teve tempo de desenvolver seu dom, morrera ainda muito jovem. Entretanto, sua alma entrou pela porta aberta, e retirando a palha no canto da tapera, usou toda a sua força vital mostrando a arma escondida no palheiro. Na noite passada, quando André possuiu o corpo de sua mãe, ele premeditou a morte do pai. Pensava em possuir novamente sua amada mãe e pôr um fim ao sofrimento dos dois, mas Dona Maria era muito fraca, não se alimentava há dias e pedia para morrer. Sabia que havia errado a vida toda com seu filho, sabia que havia sido conivente e covarde. Ao observar a arma, Mário soltou Arão, que buscou o ar. Ele já não suportava mais a corrente envolta em seu pescoço e lutava para respirar. Mas antes que Mário alcançasse a arma, André, seu filho, entrou em seu corpo, que foi ao chão, se contorcendo com a podridão daquela alma que ele tentava possuir. Uma briga foi travada no interior do corpo de Mário, sendo vencida por André, que não se permitia mais ter medo de seu pai. Depois de alguns minutos se debatendo, o homem se ergueu, pegando a arma que estava no chão e se virando para Arão, que sangrava pela boca encostado à parede, disse: "Acabou! Nunca mais esse demônio fará mal a alguém." Colocando a arma na boca e deflagrando a bala, André colocava fim na vida de seu genitor e malfeitor, libertando sua alma e a alma de Gabriela, que não podia partir para que ele não ficasse sozinho. Arão lutava para permanecer vivo. O corpo de Mário caiu inerte, com parte do crânio esfolado e sua massa encefálica terminou de sujar o chão onde André ficou preso por tantos anos, humilhado e mal compreendido por falar com mortos. Ele sempre foi um dos herdeiros malditos daquele dom, que para muitos era libertador, e para outros a própria prisão em um labirinto infernal. Gabriela saiu, deixando o sol limpar sua face. Ela estava livre para partir. Arão se ergueu, caminhou até ela e viu quando a luz imensa e branca a levou embora. André ainda estava lá, agora não possuía mais os ferimentos. Vestia branco, e seus olhos furados por seu pai, agora podiam ser vistos, azuis como o céu que o aguardava. "Preciso que faça uma última coisa por mim. Quero que vá comigo ao hospital onde minha mãe foi internada." Arão assentiu. Depois de tudo que havia passado, nada mais o apavorava, nunca mais olharia outra alma perturbada do mesmo jeito, ou teria medo dela. Ainda na casa de André, Arão se banhou e se vestiu com uma das roupas do falecido, se tornando mais apresentável. No hospital, como estava, nunca entraria. Vestiu uma calça jeans e uma camisa de gola alta que a mãe de André havia comprado para ele, e seu pai nunca permitiu que ele usasse. Queria que continuasse sem roupas, e sendo devorado devagar pelos mosquitos. Ao chegar ao hospital, ele cruzou com o padre José no corredor, parou, olhou o jovem e sorriu. "Diga ao Criador, André, que eu o amo." Arão entendeu o que aquilo significava. Padre José era como eles. Enxergava além dos dois mundos. "O senhor sempre soube, Padre José? Então por que nunca ajudou o espírito de André?" O padre o olhou, tocando seu ombro. "Cada um tem uma missão nessa vida. Você agora sabe qual é a sua. A minha sempre foi orar pelas almas perturbadas. Não cabia a minha missão de ajudá-las, mas de buscar a ajuda necessária." Depois ele seguiu, deixando que André se despedisse da mãe antes de encontrar o céu. No quarto meio escuro, a mulher permanecia de olhos fechados, entre o real e o imaginário, lutando para diferenciar o falso e o verdadeiro, lutando contra ela mesma para viver. "Me permita, Arão, ser seu hospedeiro pela última vez?" Arão consentiu, fechou seus olhos e sentiu quando André tomou seu corpo. Uma rajada de vento entrou pelo quarto, fazendo Dona Maria abrir seus olhos. "Meu André, como você está lindo!" Ele tocou sua mãe, ela chorou,
Seu soluço perturbava, havia arrependimento e tristeza. Acabou minha mãe. Ele não pode mais fazer nada com a gente. Eu nunca lhe culpei por nada, sabia o que significava cada lágrima em seu rosto e sentia sua ansiedade. Sempre espirrava pacientemente o momento que ele saísse para estar em seus braços, lugar que nunca me foi negado, mesmo quando a infância se foi e a fase adulta me chegou. Agora acabou. Tia Jane vai levá-la com ela. Não fique naquele lugar horrível sozinha, o espírito daquele porco imundo agora vaga pelo palheiro, você é tão bonita. Encontre um pouso, um lugar querido, um novo começo. Eu lhe perdoei. Ao falar com a mãe através de Arão, ele agradeceu ao rapaz por não ignorar seu pedido e partiu, seguindo a mesma luz que Gabriela. Arão entendia qual era a sua missão: ouvir e ajudar aqueles que vagavam, tentar minimizar a agonia daqueles que buscavam a luz e não encontravam por causa de suas ações durante a vida. E nunca mais ele deixou de ouvir qualquer alma que buscava a paz, do homem pendurado na árvore do caminho, ao padre que vagava no interior da igreja onde sua avó orava ao seu lado. Também havia as almas podres como a de Mário. Era dessas almas que Padre José era destinado a cuidar. O velho sítio, no interior do sertão nordestino, foi queimado, se tornando uma grande fogueira. A tapera ardeu com seu passado ruim, exorcizado junto à alma do pai de André, que agora vagava pelo carnaubal. Ele nunca mais machucaria ninguém, e o padre que ouvia os mortos e falava com Deus, daria o seu modo de garantir isso. Arão, André, Gabriela e Padre José eram herdeiros malditos daquele dom, que a muitos ajudava e a outros perturbava. Herdeiros incompreendidos, perdidos, vagantes, como as almas que não encontravam paz e não deixavam o mundo dos vivos, buscando na noite escura ou na encruzilhada do dia, uma alma podre, onde conseguiriam amarrar sua corrente e sugar suas vidas. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.